segunda-feira, o Flamengo terá a reapresentação daqueles jogadores que foram eliminados da Copa América e que estarão novamente disponíveis aqui para o futebol brasileiro. Isla, Arrascaeta e Pires da Mota estarão de volta e se reapresentam para a preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro no meio da semana. E por enquanto, apesar de todas as justificativas do técnico Rogério Ceni, ainda restam muitos questionamentos com relação aos resultados do Flamengo nessa temporada. Como eu já disse, são 3 derrotas em 7 partidas. Fala aí, você decidiu. Não, já falei pro Márcio, já é na base. Vou fazer poucos gols, mas a maioria era contra o Flamengo já, então tudo tranquilo. Joga muito! Vamos! Tá aí então toda a vibração dos atletas do Fluminense e do autor do gol também. Jogos em que o Flamengo mais finalizou e não marcou desde 2019. Contra o Fluminense, então, tá na frente, né? 21 chutes e com apenas 4 certos. No Brasileirão de 2020 contra o Ceará, por exemplo, foram também 21 chutes, mas 5 certos. Em 19 contra o São Paulo, 17 mais 8 certos. Na Copa do Brasil de 20 também contra o São Paulo, foram 17 mais 5 certos. E contra o Atlético no Brasileirão de 2020, 17 chutes e 2 certos. E aí, Mário Marra, é aquela coisa, um Flamengo, como o próprio Ceni, ele já apareceu mais impaciente, até pela forma que ele gesticula, né? A gente chutou, aquela história lá, a gente chutou e não aconteceu. Mas o que justifica, então? Assim, o Flamengo, beleza, finalizou, etc., mas o resultado não veio em um clássico que, claro, tem um peso muito maior e muito diferente. É que fica parecendo também, né, Mariana, que a gente está aqui... o Rogério fez o que tinha que fazer. Ele mexeu. Só que as mexidas não deram resultado. As mexidas do Fluminense deram resultado. Aí você pensa assim, se ele não mexesse, a gente ia criticar pela omissão. Aí a gente agora critica pelo resultado. O jogo caiu no aleatório, caiu no jogo de trocação, de ataque de um lado, ataque do outro, mas não era assim. Era um jogo de mais organização do Flamengo jogando melhor. E sim, se tem que colocar a culpa em alguém, acho que sim. O treinador ontem, pelas mexidas, perdeu o controle do jogo. Vai fazer o quê? Ontem ele perdeu o controle do jogo. Aí assim, olhando a reação de jogador e agora essa entrevista do Ceni, eu não sei como é que tá essa relação, viu, Prats? Porque o Ceni, não que ele tenha culpado esses jogadores, mas ele até cita os jogadores que perdem os gols. Ele falou do Bruno Henrique, falou do Rodrigo Caio, falou de mais uns 2 ou 3 ali. Eu não sei como é que o jogador vai receber isso daí, viu, Prats? Eu também não sei como que é a reação, Bruno, porque geralmente o jogador fica muito desconfortável quando ele se sente exposto, né? A ideia de transferir... Porque o Ceni, assim, é fato, né, Prats? O Ceni nunca erra. Nunca. A gente às vezes a gente erra aqui, fala, devia ter feito isso, fiz aquilo. Tal. O Ceni, assim, é impressionante que ele parece estar acima, assim, de tá blindado de qualquer erro, Prats. Só se engana, né, Bruno? Ele nunca erra, no máximo vai se enganar. O que acontece é que se equivoca. O Rogério, ele cita o momento que o Flamengo foi superior ao Fluminense. E realmente o Flamengo criou chances para ganhar o jogo, para fazer os gols, e não fez. Né? Foi uma atuação fraca do Bruno Henrique, o Pedro não foi bem no jogo, e muitas vezes a bola para ganhar o jogo vai cair no pé desses jogadores que já ganharam jogos para o Flamengo. Agora, ontem eles não ganharam. Sim. Né? E aí eu concordo com o Mário Marra. Nas alterações o jogo foi mudando. Porque o Fluminense teve jogadores que entraram muito bem, e o Flamengo com os jogadores que entraram, esses jogadores do Flamengo não entraram bem. Então o jogo estava mais para o Flamengo, ficou muito mais equilibrado e depois melhor para o Fluminense. E na chance que o Fluminense teve, o André fez o gol no final, o Fluminense perdeu outras chances, até com o Luca também. E o Flamengo, nas chances que teve, não aproveitou. E aí o Rogério Ceni sabe que as derrotas do Flamengo, para ele, têm um peso gigantesco. Acho que mais do que para qualquer outro. Nossa. Mas aí, Marra, o Bruno fala assim, o Rogério Ceni não erra, né? Essa questão de sempre tem alguém ali que errou ou alguma outra questão. Nesse jogo, o erro do Ceni foi a mexida ou foi a tentativa da mexida, não deveria ter mexido? Foi alguma coisa, escalação? O que entra na conta do Ceni nesse jogo? É que eu acho que aí tem também um mérito maior do Roger.
Quando o Roger tira a referência do Fred e ele aposta num jogo de contra-ataque com o Luca e aposta também no Nenê, o Fluminense passa a incomodar mais o Flamengo. O Flamengo tenta também inibir isso. Só que quando ele mexe no lado do campo e ele tira o Michael, é exatamente por ali que o Fluminense começa a criar mais situações de gol. Exatamente no espaço que o Michael voltava, fechava. O Michael salvou, deu até um voleio dentro da área para cortar um cruzamento para a área. Ele estava fazendo uma partida, e olha que eu tenho criticado, né? Acho que ele é um jogador que erra muito na tal tomada de decisão, na hora de chegar, de bater para o gol, ele dá o passe, na hora de dar o passe, ele bate para gol. Mas a partida dele ontem, como um marcador fiel na linha de lado, tudo, era a partida muito boa. Para mim, ele era um dos principais jogadores da partida. Para mim, ele era o principal jogador da partida. Quando ele sai, e é exatamente por ali que o Roger ganha o jogo. Então, acho que o Rogério, o principal equívoco, mas é aquela história também, né? Ele tá lá para ganhar o jogo, né? Ele toma as mudanças, não é para facilitar a vida do Fluminense. É porque ele acreditou. Não, agora eu ganho o jogo. Perdeu. O torcedor fica impaciente, mesmo com essas ausências todas no Flamengo. Não é muita gente fora, isso não pesa demais, Prats? Pesa, Bruno, mas a gente lembra mais quando perde. Porque o Flamengo na quinta-feira venceu o Cuiabá e a gente chamava aqui a atenção na sexta-feira no Sport Center que quando o Jubel fez, o técnico, o auxiliar do Cuiabá, o Luiz Fernando Jubel, fez algumas alterações, eu acho que o Flamengo demorou para perceber, o Rogério Ceni demorou para perceber que o jogo tinha mudado. E aí depois, no final, com o Thiago Maia, contra as alterações, o Thiago Maia definiu um jogo que foi difícil contra o Cuiabá. E ontem aconteceu isso de novo em relação às alterações dos dois lados. Né? Quando o Roger mudou o time do Fluminense, o jogo ficou pior para o Flamengo. Em alguns momentos, o treinador vai realmente levar um tempo para assimilar o que houve. Agora, nem sempre esse tempo que você leva para assimilar, você consegue corrigir o que ficou errado para você. Talvez o flamenguista se apegue muito nisso. Olha, quando a gente enfrenta um time que faz mudanças, essas mudanças começam a complicar o Flamengo, o Rogério tem demorado um pouquinho para perceber. Ou as mudanças dele tardam um pouco para acontecer. Talvez seja aí uma explicação para a parte da derrota de ontem para o Fluminense em Itaquera.